Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Sou Araiane Menezes, sou psicóloga e hoje eu vou estar aqui dando uma palestra para vocês sobre traumas psicológicos, certo? À medida que vocês forem entrando, por favor, vai me dando um oi, vai dizendo de onde vocês são, para que eu possa ver se o retorno para vocês já está sendo transmitido tudo certo. Aqui eu já vejo algumas pessoas. Larissa, Ivani, boa noite para vocês. Cristiane também, William, boa noite, de Jundiaí, São Paulo. Legal, bacana. Silvana, boa noite para vocês. Veralice, boa noite, gente. E Nayara, minha irmã, obrigada pela presença de vocês. Eu tô vendo também aqui, olha só, minha mãe Soraya também tá aqui presente, assistindo. E é isso aí, gente, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui hoje. Hoje a gente vai estar falando de um assunto que eu considero um pouco complexo e profundo. Então, não vou me estender muito aqui nessa apresentação, justamente para que a gente possa aproveitar o máximo possível de conteúdo, certo? Priscila, boa noite. Bruno, Silvana é de São Paulo. Legal, Rafael, Rafael, boa noite. Boa noite para vocês. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Araiane Menezes, eu sou psicóloga, eu sou daqui de Salvador. Na verdade, eu não sou de Salvador, né? Eu sou de Serrinha, que é o interior daqui da Bahia, e eu atuo em Salvador. Sou psicóloga clínica, faço atendimentos tanto em crianças quanto em adultos. Hoje meu público maior de fato é criança, mas atendo também adultos e tenho feito alguns trabalhos também em escolas, levando algumas palestras e faço especialização em psicopedagogia clínica e institucional, certo? Eu vejo algumas pessoas aqui dizendo boa noite. Priscila sonha em ser psicóloga, que bacana. Siga seu sonho. Gente, Júnior, minha conterrânea, que bom, legal. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas disseram, acho que Ivani disse que é de Camaçari. Tá ok, gente, que bom conhecê-los, vê-los, que vocês estão aqui presentes comigo. Sem a participação de vocês nessa live, ela não seria possível, então eu agradeço desde já a presença de todos, certo? Como eu disse, o tema que a gente vai falar hoje são traumas psicológicos. E assim, se vocês puderem, vocês compartilham esse vídeo, porque aí a gente possibilita que outras pessoas que também tenham interesse no tema possam estar assistindo hoje a live com a gente, certo? Ivani disse que estava esperando por esse tema. E olha só, eu vou te falar por que eu escolhi esse tema de hoje. O tema que eu escolhi para a gente poder estar falando hoje na live foram traumas psicológicos. Primeiro porque realmente foi a Ivani que me solicitou isso na minha página do Facebook. Ela me acompanha por lá e ela solicitou que eu falasse sobre traumas psicológicos. Acho que é um tema pertinente, que dá pra gente conversar um pouquinho e ele também abre portas pra gente poder olhar um pouquinho pra esse lado emocional da gente, que às vezes a gente acaba no dia a dia não percebendo tanto. Letícia, boa noite, nossa psicóloga preferida, que maravilha, muito obrigada. Tá. Deixa eu ver se eu tenho algum recadinho pra dar pra vocês antes de iniciar. Me digam se vocês conseguem me ver e me ouvir bem, por favor, pra eu poder já começar a falar um pouquinho sobre. Se vocês conseguem me ver, aí apertem o curtir pra eu poder estar sabendo que vocês estão me ouvindo bem, por favor. Tá ok. Sim. Que maravilha. Então, vamos lá. Essa palestra de hoje, gente, eu vou brincar dizendo pra vocês que tem algumas contraindicações, certo? Não é remédio, mas tem algumas contraindicações. Por quê? Porque quando a gente fala de traumas, querendo ou não, a gente acaba se recordando de algumas coisas, de algumas questões nossas. E que de repente a gente possa estar sentindo alguma coisa ao se lembrar, eu posso estar vindo falar alguma coisa a vocês que recordem de algo doloroso que vocês passaram.
Então, assim, se vocês sentiram isso, se vocês já fazem acompanhamento, levem isso para a terapia de vocês. E se não, eu encorajo a vocês a procurarem um acompanhamento, porque cuidar da nossa saúde emocional é muito importante. Assim como a gente cuida do nosso corpo físico, é importante que a gente também cuide do nosso corpo emocional, da nossa mente, certo? Então, vamos lá. Como eu acabei de dizer, eu escolhi o tema de Arthurzinho e mamãe marcando presença. Que maravilha! Um beijo pra vocês. Tá. Eu escolhi o tema porque a Ivani me solicitou lá na minha página do Facebook e achei interessante o tema pra gente poder estar falando. Inicialmente, eu lembro que ela até comentou algo do tipo pra eu falar sobre abuso sexual. Só que eu não vou especificar nessa palestra falar especificamente sobre abuso sexual, tá? Eu vou falar de traumas psicológicos de forma geral, sendo que possa ser que eu comente sobre o abuso sexual, tá? Vamos começar do início, né? O que são os traumas psicológicos? Os traumas psicológicos, se a gente for pegar a palavra trauma pela nomenclatura grega, significa lesão. Trauma significa lesão, e aí a gente trazendo para o conceito que a gente vai falar hoje, trauma psicológico é uma lesão emocional, uma ferida emocional. O que é o trauma? O trauma, ele é um abalo emocional muito forte, com uma carga emocional muito forte. Uma carga emocional para além das nossas próprias cargas. Então, esse trauma, ele pode afetar tanto a nossa vida emocional, psíquica, e a depender também do trauma, pode afetar também a saúde física também da pessoa, certo? Quando eu falei pra vocês que é como se fosse uma carga emocional muito além daquela que a gente suportaria, eu quero dizer o seguinte, que é como se a gente tivesse alguns recursos emocionais, né? E a gente vai desenvolvendo esses recursos, à medida que a vida vai passando, a gente vai desenvolvendo. Tem um dado, gente, que é bem bacana de eu pontuar para ficar um pouco mais claro, que é o seguinte: as crianças, elas são mais facilmente tem uma maior probabilidade das crianças elas sofrerem traumas. Por quê? Porque a criança, ela está em desenvolvimento, ela ainda está construindo esse recurso emocional. Então imagina aí, a criança tá lá, ela tá construindo o recurso emocional dela, a autoestima, a autoconfiança, o desenvolvimento, a autonomia. E aí, de repente, essa criança, ela sofre um abalo emocional tão forte que abala os recursos dela que ela ainda nem tem. Ou seja, isso vai acabar desestruturando ela. E aí eu vou ilustrar com alguns exemplos para ficar um pouco mais claro com vocês, certo? Eu tô vendo que as perguntas estão subindo e aqui, gente, sobe muito rápido. Eu não vou conseguir, talvez, ler todas, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou falando um pouquinho com vocês e aí depois eu vou subindo para responder algumas perguntas, certo? E aí, o que é que acontece? Um trauma, eu costumo dizer que ele é único e subjetivo. Porque o que pode ser um trauma pra mim, pode não ser pra você. Duas pessoas podem estar numa mesma situação e cada uma vai reagir de uma forma. Uma pessoa pode considerar aquela situação como traumática pra ela. Já a outra pode, como que foi uma situação normal, né? Então, digamos assim, duas pessoas estão dentro de um ônibus e aí elas sofreram um assalto. A pessoa, o ladrão, o bandido chegou armado, botou a arma na cabeça delas e aí uma reagiu e pegou aquela situação, foi um abalo muito forte para ela, ela se traumatizou com aquela situação e aí, enquanto a outra, para ela foi uma situação que não abalou tanto. Por que que isso acontece? Vocês sabem me dizer por que que isso acontece? Deixa eu perguntar aqui pra vocês, deixa eu ver aí se alguém vai responder aquilo que eu tô imaginando. Por que que isso acontece, gente? Por que que a gente responde de forma diferente do outro? Por que que pra uma pessoa pode ser uma situação traumática e pra outra não? Natália me perguntou qual que é a minha abordagem. Eu sou Gestalt terapeuta. Pels fala isso de forma incrível. Pels fala isso de forma incrível e Pels é incrível. Bruno respondeu dizendo que...
Socorro! Tá tudo certo. Essa situação poderia ser uma situação traumática, mas vamos lá. Brincadeira. É porque aqui eu tô com um tripézinho e aí acabou que ele tremeu. Tá. A Bruna respondeu dizendo que a cognição das pessoas é diferente. Tatiana disse que pelo conhecimento adquirido. E Rayana disse que porque somos únicos. Tem um pouquinho de cada do que vocês disseram. E é bem isso aí mesmo. Por quê? Porque nós somos seres únicos, né? Cada um tem a sua subjetividade. Cada um tem seu jeito particular de ser. Cada um teve as vivências. E essas vivências, elas sim, elas interferem na forma como a gente enxerga a vida. Então, cada pessoa, ela vai reagir de uma forma, certo? Sim, porque depende também do contexto, exatamente. Geralmente, assim, por exemplo, uma pessoa que vive hoje reage muito diferente de uma pessoa, talvez, que reagiria há séculos atrás, né? Ok. E aí acontece isso. Então, eu vou abrir um parêntese pra gente falar algo que é muito importante da gente se ater. Que é a gente ter muito respeito pela dor do outro. Porque já que, às vezes, o outro, ele vai reagir diferente da gente, né? Então, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas, assim, com o impulso mesmo de querer ajudar. A pessoa chega para uma pessoa que acabou de passar um trauma, de uma situação traumática, e a pessoa chega e fala: mulher, para com isso, deixa disso. Isso aí é besteira. Se fosse eu no seu lugar, eu teria reagido assim, assim, assado, né? E aí a gente percebe que, na verdade, o que essa pessoa tá fazendo? Tudo bem, ela tá com a intenção de ajudar. Mas a gente tem que ter muita cautela quando a gente faz isso, porque a gente pode estar reforçando uma situação traumática na pessoa. Por quê? Porque a gente tá querendo dizer o quê? Que aquela dor dela, a gente tá desqualificando a dor dela e tá querendo dizer que ela tá sendo fraca de estar agindo como tá agindo, né? E a gente entende que o trauma, o trauma é uma situação que cada um vai reagir de uma forma e que é importante a gente respeitar a dor do outro, certo? O trauma, ele pode ser desde coisas muito simples, né? Simples que eu digo, gente, é de proporção no sentido de a pessoa tem um trauma de falar em público e a pessoa tem um trauma devido a um abuso sexual. Então, o que vai caracterizar um trauma é os recursos psíquicos dessa pessoa e a situação que causou isso, certo? E aí tem alguns estudos que apontam o seguinte: pessoas que antes mesmo do trauma acontecer, pessoas que têm um emocional mais, digamos assim, mais inseguro, pessoas que têm crenças de que ninguém gosta de mim, todo mundo, eu sou sozinha nesse mundo, nananã. Esse tipo de crença faz com que a pessoa, ao passar por algum tipo de situação, essa pessoa, ela demore um pouco mais para poder superar esse trauma, entende? Então, acaba que esse tipo de comportamento pode reforçar ainda mais a situação traumática, certo? E aí, eu vou colocar agora, gente, eu vou ilustrar para vocês, eu vou comentar com vocês uma situação fictícia, certo? E essa situação fictícia, eu vou colocar um exemplo dentro dessa, mas a gente não precisa pensar somente nessa situação. Depois que eu contar essa história para vocês, aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E aí a gente pode ampliar, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu tô falando. Vamos pensar o seguinte: Mariazinha é uma menina de 8 anos. E Mariazinha, ela tava na escola, se dava muito bem com os amigos, estava muito bem com os colegas e tal. Quando chegou um dia, Mariazinha foi convidada pela professora para ir até a frente da sala e ler um texto. E aí Mariazinha foi lá ler o texto e de repente Mariazinha leu uma palavra errada. Daí essa professora interrompeu Mariazinha e falou: pera aí, Mariazinha, você é burra, você não sabe ler não. E aí Mariazinha ficou naquela situação, ficou se sentindo muito mal, ficou se sentindo muito humilhada por aquilo
E ainda mais, os seus colegas começaram a rir da sua cara. Alguns até olharam para Mariazinha e ficaram com pena dela. Já os outros começaram a rir. Ih, você não sabe de nada, vocês não fazem nada certo e tal. Mariazinha, naquele momento, se sentiu muito, muito mal. Ela sentia seu coração bater mais forte, ela sentia medo, ela ficou com dor de barriga. Quando ela saiu da sala de aula, ela foi direto para o banheiro. E aí, ela chorou. Lá ela chorou. Quando ela chegou em casa, ela ficou com vergonha de dizer isso para os pais. E aí, ela não falou para os pais. E aí, teve um dia que Mariazinha estava conversando com a mãe e falou alguma coisa. E a mãe de Mariazinha falou: Ih, Mariazinha, você só fala besteira. E aí, Mariazinha se recordou daquele dia na sala de aula e começou a pensar: Meu Deus, eu só falo besteira, eu sou uma burra, eu não presto pra nada e tal. Ok, Mariazinha foi viver a vida dela. Cresceu, se tornou uma excelente profissional, porque Mariazinha, ela queria fazer e dar o melhor dela. E aí, ela foi se construindo na carreira, né? E aí, o chefe de Mariazinha, vendo que ela estava se dando muito bem na profissão dela, chegou para ela e falou o seguinte: Mariazinha, eu tenho a possibilidade de te dar o cargo que você quer, para você ganhar X valor, você vai ter direito a isso e a isso. E tudo que o Mariazinha queria era aquele cargo, com aquele salário, porque ela queria se realizar e tal. O que acontece? O chefe dela chegou para ele e falou: só que o seguinte, Mariazinha, você vai ter que passar por uma etapa. Amanhã vai ter uma reunião e eu gostaria de que você apresentasse o projeto da empresa para 30 empresários. E aí eu gostaria de que você apresentasse amanhã. Quando você fizer essa apresentação, você vai ganhar um cargo novo. De repente, Mariazinha, quando Mariazinha ouviu aquilo, se imaginou na frente de 30 pessoas. Mariazinha começou a sentir aquilo que ela sentia lá quando ela tinha uns 8 anos de idade na frente dos colegas. Ela começou a sentir o coração bater forte, ela começou a sentir dor de barriga, ela começou a sentir as mãos dela tremerem e ela ficou muito nervosa. E aí, o que é que Mariazinha fez? Mariazinha foi no outro dia apresentar. Aí é que tá. Mariazinha foi pro banheiro, assim como ela fez quando ela era criança. E ela começou a pensar: e agora? Eu sigo o meu sonho ou eu fico onde eu tô? Porque se eu me apresentar mal, todo mundo vai me chamar de burra, dizer que eu não presto pra nada. Gente, essa história que eu contei pra vocês, ela reflete, e aí eu trago agora pra gente poder ampliar um pouquinho ela, pelo seguinte: o trauma, quando a pessoa ela passa por uma situação traumática, o que o trauma faz? Ele trava a pessoa de ela conseguir se realizar, digamos assim, naquela área da vida dela. Mariazinha, até então, ela estava muito feliz no trabalho dela. Mas quando algo aconteceu que a lembrou daquele fato lá de trás, ela paralisou. Então, o que o trauma faz é exatamente isso. Ele trava, ele bloqueia você de conseguir ir além. E muitas vezes você acaba, pelo medo do fracasso, você acaba com um receio de não conseguir realizar, ou de você vivenciar aquilo de que você vivenciou. E o maior perigo é aí. Porque a gente não pode garantir que Mariazinha, na situação dela, ia ter sucesso. Podia ser que ela falasse alguma coisa errada, podia ser, mas o caso é, a tentativa, ela não conseguiu nem ir tentar, nem buscar esse sonho dela, ela conseguiu por conta dessa situação traumática lá. Se por acaso Mariazinha, ela tivesse... Desculpa, gente. Se por acaso Mariazinha, ela tivesse elaborado, talvez, quem sabe, ela tivesse se aberto para alguém que tivesse um olhar um pouco mais sensível, tivesse instruído a ela, dito para ela que, na verdade, que aquilo que aquela professora falou, se ela tivesse elaborado aquele trauma de uma outra forma, talvez ela teria, sim, ido se apresentar, e mesmo que ela não fosse promovida no trabalho, tudo bem.
né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês com essa situação é que assim como acontece com, por exemplo, esse exemplo que eu dei de falar em público, existem pessoas que têm esse trauma em relação a relacionamentos. Imagina aí, a pessoa... e aí, assim, uma outra característica do trauma. Não necessariamente a situação aconteceu com a pessoa em si, digamos assim, mas ela pode ter vivenciado, visto alguma situação que eliciou todos esses sentimentos nela. Então, vamos supor que uma criança, ela convivia com dois pais muito violentos, então ela via sempre brigas, ela tinha muito isso de que relacionamento era algo que, no fundo, as pessoas iriam se machucar. Gleison tá me perguntando se trauma e medo é a mesma coisa. Não, Gleison. Trauma e medo são coisas diferentes. Agora, o trauma tem uma característica... O trauma, ele tem o medo fazendo parte dele. E esse medo é tão exacerbado, é tão grande, que muitas vezes ele faz com que a pessoa se prive na vida de fazer outras escolhas. Porque ela fica sempre com receio de que aquilo que aconteceu no passado volte a acontecer, certo? E eu gosto de sempre fazer uma ressalva, gente. O medo, ele querendo ou não, ele é um mecanismo de defesa. É como se o nosso corpo dissesse assim pra gente: olha, calma, vai lá, calma, vai com cuidado porque lá tem perigo. É como se o nosso corpo estivesse dizendo isso. Só que, às vezes, esse mecanismo de defesa é tão grande que se a gente deixar, a gente não faz nada na vida. Porque imagina aí, se a gente tem esse mecanismo de defesa pra tudo, a gente não sai de casa, a gente não faz nada, né? Então, assim, a questão do medo e a questão do trauma são coisas distintas, né? O trauma, ele é devido a uma situação específica que causou esse abalo emocional, e o medo, ele não necessariamente é advindo de uma situação específica, certo? Leia tá me perguntando como é que cura um trauma. Já vou falar sobre isso. Deixa eu ver em quantos minutos a gente tem. Acho que a gente já tá em 25 minutos, né? A minha ideia é fazer mais ou menos uns 40 minutos de live pra não ficar muito cansativo. Então eu vou concluir o que eu tenho pra falar e depois vou lendo um pouco do que vocês me falaram, certo? Cláudia disse que foi muito boa a história de Mariazinha. Que bom que você gostou, Cláudia, porque a ideia é justamente ilustrar um pouquinho e tornar um pouco claro pra vocês como que funciona ao longo da vida esse trauma. Porque o trauma, ele costuma ter, por mais que a gente siga a nossa vida, é como se ele fosse nos acompanhando. Embora a gente não esteja consciente dele, e é importante dizer isso, nem sempre a gente vai estar consciente do trauma. Às vezes esse trauma, ele tá lá guardadinho e ele surge com força quando a gente menos espera, em uma situação que acaba nos transportando em uma memória, que acaba nos lembrando daquilo que a gente viveu, certo? Tá, o que eu ia falar? E agora eu fui ler a pergunta, me perdi, mas deixa eu ver aqui uma outra, então, enquanto eu não recordo. Uma pessoa te deixar presa por uns 9 minutos pode causar um trauma? Uma pessoa te deixar presa. Qual que foi o contexto disso? De te deixar presa, em que sentido? Qual era a intenção da pessoa em te deixar presa? Aí tem que saber um pouquinho como que funciona isso, certo? Ivani tá falando que é assim mesmo que acontece com ela, é difícil de lidar com lembranças que a ferida que tem dentro de si não sara. Tá, a gente logo vai falar um pouquinho sobre como é que se supera esse trauma, tá? E aí você vê de que forma que isso pode te ajudar, tá bom, Ivani? Sinto muito pelo que te aconteceu. Marcos tá perguntando, realmente só se consegue vencer uma fobia, um medo por algo, enfrentando ele cara a cara? Marcos, existem algumas técnicas que a gente vai fazendo que é como se fossem assim, técnicas amortecedoras. A gente vai começando gradativamente. Uma pessoa que tem medo de avião, ela não vai logo andar de avião, certo? Ela aos poucos, ela gradativamente, ela vai tendo as técnicas amortecedoras seriam nesse sentido, de ela conseguir gradativamente, com pequenas atividades, ela conseguir superar esse grande medo, tá bom?
Só se trata traumas através da psicoterapia? Pronto, eu vejo que vocês já querem falar sobre superar os traumas, então vamos logo falar sobre isso, tá bom? Gente, como é que se supera um trauma? Sim, a gente, estando consciente desse trauma, é o primeiro passo. Quando a gente não tá consciente disso, o que a gente vai resolver se a gente não sabe o que tem pra resolver? Então, quando a gente começa a sentir um desconforto, porque às vezes o trauma ele não vem de forma consciente, como eu disse pra vocês. Como Mariazinha, às vezes Mariazinha podia nem se recordar daquela situação lá da escola, mas ela podia ter vivenciado tudo aquilo, porque o trauma, às vezes, existe uma área do nosso cérebro que se chama encéfalo, isso mesmo. E aí o que acontece? Ele vai armazenar todas as nossas memórias. Só que não necessariamente ele consegue armazenar nossas memórias verdadeiramente assim, fato por fato, entendeu? Então, ela vai se recordando de algumas coisas. Outras coisas é como se fosse ficando lá no inconsciente, a gente vai vivendo nossa vida, até por uma questão de seguir em frente, a gente vai deixando pro lado e tal. O que acontece? Às vezes a gente não tá consciente daquilo. Então, a pessoa que não está ainda consciente vai sentir o trauma vindo a partir de quê? Dos sentimentos. Às vezes ela não se recorda, mas ela sente no corpo. Porque o trauma, lembra que eu disse pra vocês? O trauma ele vai atingir o nosso nível emocional, psíquico, cognitivo e inclusive físico. A gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir taquicardia. Então, esses sentimentos e essas sensações, elas voltam. Então, quando a gente começa a sentir isso, é interessante que a gente procure um acompanhamento para que a gente possa estar averiguando de onde é que está surgindo, de onde é que está partindo todos esses sentimentos. E aí, aí a pessoa sabe por que ela começa a desconfiar, né, de que tem trauma, porque de repente um trauma aí de relacionamento, digamos assim. A pessoa, ela sempre via os pais brigar, e aí quando ela foi pra ter o relacionamento dela, ela se dá conta, e aí no relacionamento, quando o relacionamento tá, tipo assim, pra dar certo, de repente a pessoa dá um jeito de se sair, trava, bloqueia e começa a sair dessa situação, porque ela acha que a qualquer momento ela vai se magoar, vai sofrer alguma coisa. Então, quando a pessoa ela começa a perceber esses sentimentos, né, é importante que procure a ajuda, o acompanhamento. As técnicas que vão ser utilizadas, existem algumas abordagens que as pessoas costumam dizer, essa abordagem é funcional para isso, quem tem trauma tem que ir para abordagem comportamental, digamos assim. Na verdade, eu discordo um pouquinho disso, gente, porque assim, o que eu acredito é que você tem que você tem que se identificar com o profissional que você está indo, independente da abordagem que ele trabalhe. Se você não se vincular com aquele profissional, o processo ele não vai para frente, certo? Então, assim, primeiro de tudo é você se identificar com alguém, você buscar essa ajuda terapêutica. Sim, a Ivani me perguntou se eu lembro que ela me perguntou mais acima, se é só o processo terapêutico que ajuda nisso. E sim, é o processo terapêutico justamente porque o profissional de psicologia, ele tá apto para trabalhar com você essa questão emocional. Algumas vezes acontece que esse trauma, ele pode ter sido tão elevado para a pessoa que a pessoa precisa de algum tipo de medicamento. Então, digamos assim, que aí o psicólogo ele vai encaminhar esse paciente para um psiquiatra para ele poder estar fazendo alguma intervenção medicamentosa. Mas aí depende do grau da pessoa e depende de outros fatores, certo? Então, pode sim ser que essa pessoa ela tenha que, por exemplo, de repente ter a ajuda de um ansiolítico ou um antidepressivo, depende muito. Mas isso aí é de cada caso. Antônia falou que gostou da parte da abordagem e que também concorda. Legal. Júnior falou que a dessensibilização sistemática seria uma delas. Desculpa, Júnior, eu não sei o que seria a dessensibilização sistemática. Seria algum tipo de técnica? Porque eu não conheço. Então, me fala aí para eu poder ver se eu consigo te responder. Eu vou subir um pouquinho para eu poder ir lendo as perguntas de vocês, certo? A gente tem um tempo aí. Nossa, foram muitas perguntas. Vamos ver.
Maurício comentou, redes sociais causam traumas. Bom, ele não colocou nenhuma interrogação, eu não sei se isso foi uma afirmação, que ele acha isso, ou é uma pergunta. Se for uma pergunta, depende muito. Rede social pode causar trauma, como pode também não, porque tudo depende da forma como a pessoa utiliza essas redes sociais. Tá, Marcos comentou. Sofri uma denúncia de estupro e só depois de muitos anos consegui provar. Pois o tempo que demorou para provar foi péssimo, como ameaças de morte, entre outras coisas. Agora tenho um certo pânico para sair na rua. Marcos, eu entendi que, na verdade, você soube de alguma situação, né, de abuso sexual, e aí você fez a denúncia e ficou com receio para poder, por conta das ameaças, né? Acabou que isso, eu não sei se isso te gerou, que isso tá te afligindo, mas é o seguinte, é interessante também que se esse medo, você observar assim, esse medo, ele tá te deixando, você tá tendo pânico de sair de casa, então possivelmente isso tá afetando a sua vida, seja a sua vida social, sua vida emocional, porque provavelmente possa ser que você esteja com um alto nível de ansiedade, né? Você não tá conseguindo fazer as suas atividades de forma geral. Se isso estiver acontecendo com você, procure um acompanhamento, certo? Para você poder estar explicitando um pouquinho mais dessas questões. E essas questões de denúncia e tal, é bom você certificar, porque existe também uma questão de... Quando você vai fazer uma denúncia, algo do tipo, você é preservado pela lei de que você vai ser... de que vai manter seu anonimato. Vê com, de repente, for uma questão de segurança mesmo, se você pode estar indo, né, nesse órgão para estar comentando sobre isso. Maurício perguntou, como tratar traumas de relacionamentos passados? Sofro com isso. Minha namorada não me assume completamente. Às vezes acho que ela não esquece o ex, ele que acabou com ela, né? A questão da sua namorada em si, eu não vou nem entrar muito nessa questão, tá? O que acontece tudo bem, ela está com você hoje, né? Pelo que você tá me falando, você tem o problema não é em si ela, é os relacionamentos que você teve de traumas passados, né? Então, assim, será que vale a pena o relacionamento que você teve passado, você deixar que ele repercuta no seu relacionamento atual? Vale essa reflexão, e também se você esteja se sentindo um pouco inseguro, de repente até de você estar conversando e explicitando um pouquinho para ela sobre esses seus sentimentos. Se você tem algum trauma relacionado a relacionamentos passados que você teve, também vale procurar um acompanhamento, certo? Dan comentou que perdeu uma filha com 5 anos. Hoje hoje só me sinto bem se eu tiver controle de tudo, do marido, filhos, tudo. É horrível quando algo sai do controle. Sinto muito, Dan, pela sua perda, de verdade. Você procurou algum tipo de acompanhamento? Hoje você diz que tá bem se você consegue controlar tudo. Só que a gente tem que ter ciência que nessa vida nem sempre a gente controla tudo, né? Quando a gente não consegue controlar e aí as coisas acontecem, se o seu nível de frustração é tão grande, é bom você ir trabalhando isso dentro de você, certo? Elaine falou, não sei se tem um medo ou um trauma. Eu reprovei 2 vezes na minha CNH e agora me dá uma batedeira quando falam que eu tenho que fazer de novo. Essa situação, Elaine, pode sim ter se tornado uma situação traumática para você, né? Se isso te abalou emocionalmente de uma forma muito grande, assim, vai te dar todos esses sentimentos mesmo. E agora, se você vai... Agora, deixa eu entender aqui. Agora me dá uma batedeira seria, acho que batimentos cardíacos, né? Quando falam que eu tenho que fazer de novo.
acho que é buscar um pouco trabalhar essa questão da autoconfiança, né? De que assim, gente, nem sempre a gente vai conseguir tudo, a gente vai conseguir alcançar tudo, mas é importante que a gente tenha essa, digamos assim, essa resiliência, né, de a gente correr atrás e não se deixar abalar tanto por algumas situações. Abalar no sentido não de que as coisas não vão abalar, mas também de não se deixar fraquejar ao ponto de não tentar novamente, né? Talvez aí um preparamento. Como é que você... Será que se você se preparar de uma outra forma, você se sente mais segura? Busca também um profissional, caso você veja que essa situação pode estar te abalando de uma forma... Talvez você fazer até um acompanhamento breve mesmo, nesse momento, seja interessante. Porque isso aí de você estar com receio em relação ao carro, pode futuramente até te dar Ai, deixa eu ver aqui, peraí. Pode até te travar em outras áreas da sua vida, certo? O William falou que traumas vividos na infância se reflete também na vida adulta. Sim, que foi o caso que eu ilustrei de Mariazinha. Com acompanhamento psicológico, é possível viver sem estas pendências do passado ou sempre haverá essas perturbações bloqueando situações, como no caso fictício de Mariazinha. O caso de Mariazinha e tantos outros que acontecem com a gente é porque a gente acaba não elaborando esses traumas. Então por exemplo, eu acho que é Elaine, gente, eu acabei de ler a pergunta dela, o nome dela, da pessoa que falou agora em relação à carta de motorista. Se, por exemplo, a pessoa não elaborar, isso pode sim gerar uma situação muito mais traumática, né? De repente a pessoa não consegue nem entrar mais no carro, digamos assim. Então, assim, imagina aí na infância, no passado, tudo isso acaba influenciando sim no nosso momento presente e acaba influenciando no nosso momento presente também. Se essas pendências, se sempre vai haver pendências bloqueando situações, então depende aí se a gente vai elaborando essas situações. Porque quando a gente quando a gente trabalha emocionalmente dentro da gente algumas coisas, a gente aumenta o nosso recurso interno. Então, uma situação se tornar traumática já demora um pouquinho mais. Assim, quando a gente fala assim em relação a, por exemplo, grandes catástrofes, né? Acidentes, como que foi, por exemplo, o acidente do ano passado, do acidente aéreo que teve com o time da Chapecoense. É uma situação que traumatiza não só os familiares, mas todo mundo que assistiu acaba pegando um pouquinho daquilo. Só que se a gente for pegar tudo o que a gente vê, se nossos recursos internos eles estiverem tão baixos dessa forma, a gente acaba pegando qualquer coisa, gente. A gente começa a se traumatizar com tudo. Então, a ideia para que a gente não fique sendo travado por essas situações, é que a gente não necessariamente precise esperar alguma situação acontecer, mas que a gente cuide da nossa saúde emocional. Luiz, que moça sabida, hein? Obrigada, Luiz. Magali falou: dessensibilização sistemática é uma técnica da abordagem cognitiva comportamental, a qual você vai expondo o indivíduo gradativamente ao objeto do trauma. Exemplo: sofreu um ataque por um cão de grande porte e generalizou. Passou a ter medo de todos os tipos de cachorros, grandes, pequeninos. Para dessensibilizar, vai apresentando um cãozinho de pelúcia, depois vai aproximando de um cãozinho pequenininho até chegar no maior e não sentir mais medo. Usa também imagem mental. Pronto, aí ó, tá vendo o que é que a gente fala sobre a questão das técnicas de cada abordagem? Isso aí que a Magali falou, explicando sobre essa dessensibilização sistemática, significa que é uma técnica, né, que vai utilizar na abordagem cognitiva, mas eu entendi que você fala, e é exatamente isso que a gente usa em outras abordagens, só que com outro nome, né? Eu vou trabalhando, eu chamo de... que a gente vai fazendo ganhos gradativos, né?
a gente vai pegando de uma situação menor até chegar na situação que causa mais desconforto. Que bom você ter dito isso aqui. É muito bom também ouvir de vocês e aprender. Eu tô aqui nessa posição mais de falar com vocês, mas é também muito bom essa troca e eu tá aprendendo aqui com vocês. A Tatiane falou, algo que a gente não conseguiu no passado, que a gente queria conseguir, tipo uma frustração, pode ser trauma? Que a gente queria, algo que a gente não conseguiu no passado, que a gente queria conseguir, tipo uma frustração, pode ser trauma? Assim, o trauma é uma situação, porque tem que entender, se lá atrás você foi abalada emocionalmente por você não ter conseguido isso. Entende? A Ivani colocou, obrigado por escolher esse tema e por você nos estar proporcionando esse momento bem bom de poder dividir as nossas dores. Obrigada mesmo, viu? Que bom, Ivani. Eu fico feliz de estar tendo esse espaço aqui para estar conversando com vocês. É muito importante que cada vez mais a gente se atenha, gente, à questão de que falar sobre psicologia, sobre nossos estados emocionais, tem que ser algo tão corriqueiro, tão comum quanto a gente fala que a gente está com dor de cabeça, não banalizando, claro, mas colocando sempre, lógico, com pessoas que a gente tenha confiança, certo? Mas é sempre importante porque a psicologia, e essa é uma das missões que eu carrego comigo, de tornar a psicologia cada vez mais acessível. Tô parecendo política, né? Não, mas não é a minha intenção, mas assim, a minha missão, eu vejo assim, e o que eu puder fazer, eu quero poder tornar cada vez mais a psicologia mais acessível, porque eu entendo que a nossa saúde emocional, ela é muito valiosa, certo? Gente, nós já temos aqui 45 minutos de live, eu vou finalizar aqui, espero que eu possa ter... sei que eu acho que eu talvez não possa ter respondido tudo, mas eu espero que eu tenha abrido nem que seja um pouco de reflexão sobre o tema de hoje, certo? Para quem chegou depois e já não pegou a parte da apresentação, meu nome é Araiane Menezes, eu sou psicóloga e eu atuo aqui em Salvador. Eu tenho uma página no Facebook que se chama Psicóloga Araiane Menezes. O meu Araiane é com i no final. E no Instagram é araiane.psicologia. Caso vocês queiram estar estendendo esse papo, tirando dúvidas e conversando comigo a respeito disso ou de alguns outros temas, também aceito sugestões de outros temas para poder estar conversando aqui com vocês. Vocês mandam mensagens para minha página lá do Facebook ou do Instagram, tá ok? Obrigada de coração, foi muito bom aqui conversar com vocês. Eu já ia esquecendo de uma coisa. A Mais Psicólogos está com uma super novidade. Amei a ideia. E o que acontece? O Rodolfo, que é o dono da página Mais Psicólogos, ele abriu agora um canal no YouTube da Mais Psicólogos. E aí, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar disponibilizando no canal do Mais Psicólogos essas lives que a gente faz aqui. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade, caso vocês não tenham assistido desde o início, ou vocês queiram repassar essa live para alguma outra pessoa assistir, vocês vão poder estar acessando no canal do YouTube, mas provavelmente essa semana ele deve estar postando essa live lá, certo? O nome do canal vai ser Mais Psicólogos. Maria Aparecida tá dando a sugestão de um tema, luto. Essa vai ser a próxima palestra que eu pretendo fazer sobre luto, mas eu vou especificar sobre o luto infantil, certo? Porque também alguma outra pessoa já tinha sugerido isso pra mim e aí eu vou colocar. Mais sugestões vocês deixam lá na minha página do Facebook e do Instagram, araiane.psicologia. Gente, muito obrigada. Catiúcha, mais vídeos, por favor. Certo? Vamos procurar fazer mais. Obrigada pela atenção de todos. Um beijo e até mais.